Olá, queridos irmãos, que bênção ter os irmãos mais uma vez aqui. Eu sou o pregador João Antônio e hoje eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família e continue te dando saúde, paz e sabedoria para que você possa viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem te dado. Amém? Então, meus irmãos, eu peço a vocês o de sempre, que os irmãos se inscrevam no meu canal e ativem o sininho com isso. É muito importante que você faça isso para que assim você não perca as orações que eu coloco aqui para os irmãos. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje. Hoje, meus irmãos, eu queria tratar de um assunto que é não tanto comentado pelo meio cristão e em nossa sociedade, principalmente, poucos comentam sobre isso, que é sobre a morte. Isso mesmo. Vivemos nos dias onde existe um pânico nas pessoas. Com a descoberta de novas doenças, novos perigos, ficamos paralisados por conta do nosso intenso medo da morte. Eu sei, todos de nós já temos medo da morte. O medo está dentro do caráter do ser humano. É normal nós termos medo, mas o medo pode acabar nos paralisando. Isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso. Você lembra da história de Pedro? A Bíblia conta que Jesus andou sobre as águas. Você provavelmente conhece essa história. Mas todos os discípulos estavam com medo de Jesus, pois pensaram que era um fantasma. Mas Jesus se manifestou e assim Pedro pediu a ordem do Senhor Jesus para ir ao seu encontro. Jesus lhe concedeu a ordem. Então Pedro foi até Jesus. Mas agora leia comigo o que está escrito em Mateus capítulo 14, o versículo 28 e em diante. Vamos ver o que está escrito. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, meus irmãos, você percebeu? Pedro teve um ato de fé. Ele foi na direção e conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele reparou nos ventos fortes, ele ficou com medo. Meus irmãos, o medo paralisou Pedro naquela hora. Pedro ficou totalmente paralisado e não soube o que fazer. Então ele começou a duvidar. Ele devia ter pensado: será que eu estou mesmo andando sobre as águas? E assim ele tirou o foco de Jesus e assim ele afundou. Mas Deus é tão misericordioso que Jesus o pegou pelo braço. Então, até mesmo nós cristãos temos medo de morrer. Eu sei que é difícil, mas nós não devemos temer, nem ter medo da morte. Nós não devemos ter medo dela. Veja comigo o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 14. Veja o que ele escreveu. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão as suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, meus irmãos, para você que não entendeu esse versículo, as nossas obras não nos salvam. Nossas obras não têm o poder nenhum de nos salvar. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu que a fé não vem de obras para que ninguém de nós possamos nos gloriar, nos exaltar. E sim vem pela fé no Filho de Deus. Com o perdão dos pecados nós podemos ser salvos. Então a morte, meus irmãos, para nós deve ser entendida como algo bom. A morte para os filhos de Deus deve ser tratada de forma boa para nós, porque
somos filhos do Senhor e servimos a Ele. Jesus, ele foi um exemplo disso. Ele obedeceu o seu chamado, obedeceu a missão que Deus tinha lhe dado, a ponto de morrer na cruz. E Deus assim recompensou a ele e ressuscitou ele dentre os mortos. E depois o assentou à sua destra e exaltou o seu nome sobre todas as coisas. Então dá para perceber que aquele que confia e obedece às ordens de Deus, Deus vai ressuscitar a pessoa. Não de forma física, apesar de não ser impossível, mas o ressuscitar que eu quero dizer significa que você não irá simplesmente acabar. Existe uma história, né? Morreu, acabou. Um ditado, melhor dizendo. Morreu, acabou. Mas não. Para os filhos de Deus, esse ditado não deve ser aplicado. Porque a partir do momento em que você morre na vida terrena, você inicia uma nova vida no céu. Você morre na terra e vive no céu. Lázaro foi um exemplo de ressurreição humana. Lázaro tinha ficado muito doente, mas Jesus foi e acabou curando o seu amigo Lázaro. A morte é a nossa porta de entrada para o céu. Deus mesmo mostrou tanto amor por nós. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso foi Enoque. Enoque era servo de Deus e viveu completamente cumprindo os ensinamentos e as ordens que Deus lhe dava. E Deus tinha tanto amor por Enoque que resolveu não deixar Enoque sofrer, nem esperar Enoque morrer. Deus o arrebatou e levou para si. Então, Deus ele tem anseio em nos ver com Ele, meu irmão. Claro, Ele estipulou um tempo para nós vivermos a vida na terra, para nós escolhermos de que lado nós ficaremos. E, meu irmão, nenhuma pessoa da terra morre sem antes ter a oportunidade de receber o Evangelho. Isso é claro. Você pode ver várias pessoas e várias vidas por aí. Muitas delas já foram à sua igreja, mas nunca se converteram. Aí muitas pessoas começam a dizer que Deus é cruel, mas Deus não é cruel. Ele dá a oportunidade. Basta você escolher de que lado você vai ficar. Então Deus mesmo mostra o seu amor para conosco, em nos ver com Ele. A morte aqui na terra representa a nossa vida com os nossos familiares, com as pessoas em que amamos. Mas nós vamos para o céu viver a eternidade com Jesus. E em breve, as pessoas que partiram, se confiaram no Senhor e tiveram o Senhor como Deus da sua vida, está lá no céu nos esperando. E se nós confiarmos em Deus como essas pessoas, nós iremos também para o céu. E lá nós iremos poder passar a eternidade com essa amada pessoa em que convivemos. Então, meu irmão, se você ainda tem medo da morte, veja o recado que Jesus tem para você. Olha esse recado magnífico, um dos versículos mais famosos da Bíblia. Leia comigo o que Jesus quer falar com você. Veja o que Ele quer te falar agora. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí, meu irmão? Você crê nisso? Essa pergunta de Jesus eu deixarei para que os irmãos possam refletir. Você crê nessa afirmação de Jesus? Você crê que Ele é o Deus que venceu a morte? O Deus que se entregou por nós? Meu irmão, não perca tempo. A cada dia que passa, Jesus está mais perto de voltar à terra.
Então não perca tempo. Confie no Senhor, entregue os seus planos e sua vida para Ele, e deixe que Ele organize a sua vida e te dê a salvação, para que quando nós partimos desse mundo, nós nos encontrarmos na glória com Ele. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos. Se você tem medo da morte, meus irmãos, não deixe que esse medo paralise você. Meus irmãos, nós não devemos ter medo da morte. E sim, nós devemos entender que a morte é uma passagem nossa para o céu. Feche seus olhos e entregue os seus medos, esse medo que você tem a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, glória te dou, Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem dado, Pai, o alimento que nós comemos todos os dias, meu Deus. Ó Deus, a saúde que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas essas bênçãos, pelos nossos familiares, meu Pai, amigos. Obrigado, Senhor. E agora, Senhor, que os medos dessa pessoa, Pai, sejam apagados agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo Teu sangue poderoso. Que essa pessoa possa entender que só em Ti, Senhor, só em Ti encontramos salvação. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida, Senhor. E se obedecermos ao Senhor e confiarmos e recebermos a Ti como Senhor e Salvador, herdaremos o reino que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e já te agradeço pela vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, se converter a Ti e andar nos seus caminhos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.